E você tocou num assunto agora que são seus filhos, e, e eu toquei no assunto das pessoas que estão ali nessa corrida dos ratos, né? Que é a maioria das pessoas, infelizmente. Daí eu fiquei pensando assim, poxa, essas pessoas, elas estão num local hoje e a gente já vai levando o rumo da conversa mais para o preço que o Brasil cobra, né? O Brasil, assim, modo de falar, né? De quem tá no poder no Brasil hoje, que é deixar as pessoas exatamente na condição que elas estão, né? E principalmente, puxando mais pro lado do empresário agora, eu vejo que, assim, é muito interessante a guerra que é causada dentro do nosso país hoje. Esse nós contra eles. Por quê? Porque isso deixa a pessoa numa condição que ela jamais vai chegar no ponto de se desenvolver dessa maneira, Romper as barreiras dela. entendeu? Ela vai ficar lá. Por quê? Porque é a segurança mesmo, porque segurança não tem nenhuma. As pessoas são totalmente inseguras, tanto com comida, tanto com segurança, tanto com saúde. E elas estão nesse lugar e elas são colocadas lá de propósito, Pra a que meu elas ver, fiquem lá. para que elas fiquem lá. E essa guerra que é colocada, essa ideia que foi colocada de que pessoas como você, que geram emprego, são os inimigos, é justamente por causa disso, ao meu ver. Não é porque quem tá colocando essa ideia na cabeça das pessoas realmente acredita. É porque é interessante que as pessoas fiquem lá. Na verdade, é interessante para que nenhum ser humano se desenvolva, né? Entendeu? Principalmente para esse momento que a gente vive. Ter conhecimento não é bom, politicamente falando. Quem tem conhecimento toma as melhores decisões. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Vamos voltar pro negócio. Dentro do meu negócio, eu entendo que é o seguinte, David. A gente tem que ter uma gestão que a gente tem que ser líder, que a gente tem que ser psicólogo e pai. E às vezes a gente vai inverter a ordem. Às vezes a gente vai ser pai, psicólogo e líder por último. Isso sempre vai acontecer. A gente tem responsabilidade social sobre essas pessoas. Você falou sobre as pessoas que têm deslocamento de 2 horas dentro de um trem. Eu nem chego nessas... Eu nem contrato pessoas que eu tenho um deslocamento longo. Eu tenho cuidado no detalhe hoje. Pô, Diogo, não, só tô querendo mostrar que tem pessoas que sofrem muito para isso, para que as coisas aconteçam. Aí tem que ter uma gestão que avalia isso, que esteja perto. Eu tenho que ter líderes que olhem para a pessoa individualmente. Pô, do que essa pessoa precisa? E precisa ser replicado mais líderes para que, conforme a equipe aumente, as pessoas sejam vistas individualmente mesmo. Então você acha que é isso que falta na maioria das empresas hoje, talvez? Esse olhar? Porque eu acredito que tem muitos trabalhos que é uma rotatividade tão grande, é uma linha de produção tão grande, que a empresa simplesmente não olha por isso. Por quê? Porque vai ter alguém lá que vai fazer depois, entendeu? E só vai alimentando a máquina. Então, mas aí temos vários pontos. Eu tenho uma rotatividade grande também, tá? Não pense que isso é motivo de cura. Eu também tenho uma rotatividade grande. Porque, por mais que você cuide, a pessoa não consegue entender a cobrança muitas vezes. A empresa sempre tem que cuidar do colaborador na necessidade. Mas passou a necessidade, ele tem que me trazer o resultado. As pessoas confundem cobrança com chatice. Ele não gosta de mim. E eles não... E poucos entendem que quando a gente cobra é porque a gente vende potencial. Que a gente vê que a pessoa pode, que ela pode se desenvolver. As pessoas veem cobrança como algo pesado. Elas não veem como oportunidade. Eu ainda tenho uma rotatividade alta, infelizmente. Esse cuidado que eu tô dizendo, para um é muito bom, para outros não. Eu tenho casos de promovido, com 2 meses o cara quer sair. O que mudou na relação? Você acha que a empresa mudou a cultura em 2 meses? Ou o cara mudou o foco?
Porque o imediatismo tá muito grande hoje. E aí, se o cara mudou o foco, ele quer mudar o rumo do negócio. Só que a empresa nunca não muda. Existe uma cultura ali que foi pregada e ela vai seguir. Falando ainda sobre o indivíduo, a minha maior força hoje é formar líderes que possam cuidar dos seus liderados como eu cuido dos meus líderes. Isso não é cura ainda nos dias de hoje. Pode acontecer muito turnover. Eu vivo ainda um cenário de turnover. É baixo diante do time, mas eu não gostaria. É caro hoje. E não tem problema um colaborador foi para uma função que ele não se adaptou, desde que ele mantenha os meus valores e a minha cultura. Porque a contratação custa caro. Curva de aprendizagem é cara. A aderência à cultura é demorada. Então, quando hoje você tem uma pessoa que, ainda que ela não tenha se adaptado a uma nova função, ela queira retornar, é melhor você cuidar do que você desligar e trazer outro. Essa cultura que você disse, olha, tem empresas que não ligam para isso, não faz conta. Não olha para o ser humano individualmente. Eu hoje digo, prefiro muito mais tratar um colaborador e cuidar e continuar levando ele e se desenvolver junto do que botar o cara fora. O cara fora hoje é o último do último caso. E acredito muito, como eu disse, acredito muito que todo mundo pode se desenvolver. Você está conversando com um cara que não tem estudo. Não me orgulho disso. Não me orgulho de não ter estudo. Mas digo, isso para que todos entendam que todo mundo pode se desenvolver. Ah, você não tem estudo formal, né? É. Tá falando do formal. Tá falando de diploma, Tá falando né? de um papel. Porque não tem como você falar tudo isso que você tá falando sem a pessoa ter... Ah, não. As dificuldades vão chegando, você pega aquele problema, você abraça ele, estuda ele e se desenvolve. Não é isso? Sim. Porque não tem como chegar no teu nível não, Diogão, sem estudar, tá maluco? Team Grow